Shalom a todos os nossos queridos irmãos. Nesse vídeo eu quero trazer um testemunho e ao mesmo tempo tratar de um assunto que hoje é notório e todos estamos orando pelo nosso povo, pela nossa terra de Israel. Todos estão vendo, participando, de algum jeito, contribuindo. Nós temos visto campanhas, temos participado de campanhas que ajudam ali a Força de Defesa de Israel, e há uma guerra agora acontecendo em Israel. Mas nós vemos aqui porque, na realidade, a gente tem que saber olhar os tempos, perceber aquilo que o Eterno está fazendo sobre a terra, e fazendo também com o seu povo Israel. Há um tempo atrás, antes da guerra surgir, um pouco antes até de Rosh Hashanah, estava eu caminhando, indo, não lembro agora para onde eu estava andando, mas eu me lembro que eu estava atravessando uma rua, quando algo no meu coração veio muito forte. Eu creio que o Eterno, ele não é de falar no meu ouvido, mas é de me dar uma direção, uma vontade, uma ideia, vou dizer assim, de começar a trabalhar com o assunto sobre Teshuvah, que é arrependimento, retorno, e anunciar sobre a volta do Mashiach. Aquilo ficou muito forte e eu falei com alguns dos nossos irmãos aqui, que sempre têm trabalhado comigo nessa parte de transmissão. Falei com minha esposa, eu disse, olha, foi muito interessante, né? Eu senti uma direção de Deus para começar a falar sobre esse assunto. E logo depois passamos por Rosh Hashanah, Yom Kippur, e aí quando chegamos já em Sukkot, surge essa guerra. E me chamou muita atenção porque eu comecei a olhar para o que estava acontecendo com Israel. Israel estava numa certa divisão política, em alguns conflitos, alguns movimentos, e nisso pareceu, lógico, para os inimigos uma distração, e uma distração da ideia de uma fraqueza. E eu acredito que isso tudo levou ao passo que chegamos. Só que com isso, eles conseguiram unir Israel. Deixaram-se as diferenças de lado e hoje Israel é um. Ok? Aquilo que agrada a Deus. E começamos a ver muita coisa de um movimento de Teshuvah dentro de Israel. Mulheres que voltaram ao uso da tzniut, se vestir bem, com pudor. Também os soldados israelenses que começaram a receber agora seus talit katan para usar, conforme o mandamento, conforme a ordenança do Eterno para o seu povo. E a gente vê todo esse movimento acontecendo. E aquilo eu olhei e comecei a me lembrar daquela palavra que o Eterno estava também mandando a gente fazer algo para avisar para o nosso povo. Então aqui eu não estou mandando um vídeo nem em direção para Israel, nem para outro lugar, mas sim para você que já nos assiste. E o Eterno chama o povo a uma Teshuvah, a um retorno. Se ele chama, ele sabe o porquê. Algo grande está para acontecer. E nós temos que estar numa expectativa, de algo maravilhoso, como a própria chegada do Mashiach. Eu não posso aqui e nem devo, colocar aqui datas para vocês, nem isso, porque é maldito quem faz assim, tá certo? Então, não vou falar, mas eu posso dizer o seguinte: percebemos que algo se prepara, ok? Então, assim, diante disso, eu vi um vídeo de uma criança que estava chorando naquele momento, e eu vou colocar esse vídeo aqui para que você possa ver. Essa criança, ela está ali, eu acredito, em Israel, porque ela está falando em hebraico, e falando para sua mãe em choro, dizendo que quer fazer Teshuvah. Ela quer fazer Teshuvah. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלחזור בתשובה זה אומר להיות רגוע. מי אמר לך את זה? אלוהים. הוא אמר לי שם
E essa mensagem vinha logo após uma das nossas reuniões e eu recebi esse vídeo. E quando eu olhei, aquilo me impactou por causa da palavra que eu tinha recebido. E aquela criança diz que quem disse para ele, a mãe pergunta quem lhe falou sobre isso. E ele diz, Elohim, ele falou lá de cima para mim. Então veja, porque lógico, as crianças, elas da sua inocência, elas estão muito mais sensíveis quando o Eterno fala, ok? Então, logo depois que eu postei esse vídeo, inclusive no nosso grupo das redes WhatsApp, liga um casal amigo nosso, vou colocar o áudio, né, do Isaac, que tem apenas 3 anos de idade, brincando na sua casa, e ele começa a falar isso que você vai ouvir. É impressionante, querido, como Deus está, inclusive, falando através das crianças. E nós precisamos estar atentos, porque da boca das crianças o Senhor tira o perfeito louvor, e também são eles canais para nossas vidas. Muitas vezes, na sua inocência, o Eterno pode falar através deles. E é bom que a gente preste atenção, né, o que o Eterno está transmitindo para nós. É momento de techuvá, é momento de arrependimento. Algumas pessoas olham e têm ouvido na internet alguns falarem Gog Magog. E eu sei que dentro daqueles estudos escatológicos, que o mundo cristão trata, as pessoas aguardam, não, mas primeiro vem uma guerra chamada Armagedon. Não vou me estender muito nesse vídeo, porque eu quero alcançar o seu coração, eu quero que você possa assistir até o final e entender isso, e depois você ir para a própria palavra e fazer o seu próprio estudo, buscar por si mesmo e ver como aquilo que eu estou citando aqui, chamando a sua atenção, é uma verdade. Então, as pessoas dizem, vem primeiro o Armagedon, tantos filmes com o nome Armagedon, aquela coisa toda, e aí todo mundo aguarda primeiro um Armagedon, depois um Gog e Magog. Não, queridos, preste atenção. Eu vou mostrar para vocês 3 textos diretos da palavra, onde vai citar, a única passagem que vai citar sobre Armagedon, que seria falar sobre Megiddo, né, que é no monte do Megiddo, ok? Que também tem o vale desse monte. Então é um lugar que vão se reunir as pessoas. A própria palavra nem está chamando o nome dessas batalhas de tais nomes, mas colocando a referência para que a gente possa saber do que está se tratando. Então, quando a gente vai para Ezequiel, capítulo 38, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 38, em Ezequiel 38, nos versículos de 1 a 3, diz: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E em Ezequiel 39, nos versículos de 1 a 8, diz: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, mas deixarei uma 6ª parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei para os montes de Israel. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e para os animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas. E saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Agora compare a leitura de Ezequiel, que é Ezequiel, com o que está lá
em Apocalipse, capítulo 16, o que foi chamado de a Guerra do Armagedon. Em Apocalipse 16, nos versículos de 12 a 21, diz: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armegido ou Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Você viu que a guerra que está sendo tratada lá em Ezequiel é muito idêntica à que está em Apocalipse agora, falando do local que reúne esses inimigos de Israel, que é reunidos no Armegido, terremotos, cidades destruídas e tudo mais. Lá Ezequiel está dizendo que o Gog Magog, essa reunião e essa guerra que vai ser levado ele a fazer, é uma guerra que vai ter, no final, o Eterno lutando pelo seu povo, trazendo terremotos, trazendo quedas de pedras, com fogo, enxofre, tudo isso que foi também lido em Apocalipse. Agora, chamam essa guerra de Armagedon, o que está sendo chamado por Ezequiel de Gog Magog. Não confunda que, novamente, lá no capítulo 20 de Apocalipse, também teremos algo que vai se chamar de Gog Magog. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Olha aqui a diferença do que está em Apocalipse, o final. O que lemos antes, o Eterno batalha, e ele é exaltado entre as nações. Ele apresenta às nações quem ele é. Existem terremotos, as montanhas, cidades sendo destruídas em seus muros, e o Eterno trazendo o reinado, dele sobre a terra. E isso a gente vê juntamente com a pessoa do Mashiach, que a gente ainda pode ligar isso lá com Zacarias, que diz que quando o Mashiach colocar seus pés sobre os montes das oliveiras, eles se dividirão. O que está falando dos montes, sendo abalados. E aí o que a gente vê agora? Já em Apocalipse capítulo 20, essa guerra que Gog, de novo, Magog, vem contra a cidade santa e o seu povo. Já aqui, o Senhor faz descer fogo do céu e consumiu todas as coisas. E aí ele diz, e inclusive o adversário, Satã, também foi lançado no lago de fogo e enxofre. E aí a gente vê um encerramento de tudo. O que já vai ver agora é o trono branco, o julgamento do Eterno. Então, assim, o final do que está em Apocalipse 20 é diferente daquilo que está lá em Apocalipse 16, que está diferente, do Apocalipse 16 está igual a de Ezequiel 38 e 39, e é diferente de Apocalipse 20, o final dessa guerra. Então, o que a gente vê nesta guerra agora, de Ezequiel 38 e 39, tudo parece muito, ou pelo menos o que estamos vivendo hoje,
pode ser aquele fogo que acende o pavio de uma bomba. Dá para entender? O início, o estopim para o que vem acontecendo, ou para o que vai acontecer. Por quê? O que nós encontramos agora são essas nações que, se você olhar direitinho e fizer uma pesquisa das nações, dos povos que estão sendo citados em Ezequiel, você vai poder conhecer todas essas nações que estão agora ameaçando Israel. A Pérsia, quem é Gog, porque Gog, nesse momento, ele está por trás de tudo isso. Ele está atiçando e contribuindo, ajudando, né, no poder bélico dessas nações que estão aí em guerra. Então, assim, ele está por trás. E existem outras nações que estão ao norte, que já se preparam. Na realidade, eles podem estar vendo o quanto Israel será abatido ou mesmo perturbado dentro dessa guerra, enfraquecido, para que eles se achem mais fortes e ataquem Israel. É aí que nós temos que ficar atentos. Mas agora eu digo, qual é o nosso papel? Onde é que nós podemos entrar agora? De que lado você está? Você está de lado daqueles que sempre usam um argumento de que aqueles que moram naquela faixa, eu não vou deixar de citar alguns nomes, para que nós não possamos ser, sabe, travados. Então, assim, mas nós vamos trazer a comunicação sem problema, apenas como que por parábola, que era assim que se fazia no passado. Então, existe uma faixa, e naquela faixa, tá certo? Os povos que estão lá, as pessoas mentem para você. Mentem dizendo, eles são da família de Ismael. Mentira, eles não são ismaelitas, tá certo? Não são. Eles são de povos misturados, até da Mongólia, de outros mais que se misturaram e formaram um povo que, inclusive, lá no passado, o próprio Egito rejeitou, o que ainda acontece hoje. Não permitem que eles passem para o Egito. Não só tem abertura para Israel, existe também fronteira com o Egito, o que o Egito não quer abrir as fronteiras. Por quê? Tá certo? Pergunte aí por quê. Aí você vê que o problema é mesmo com esse povo que está lá. Não, porque Israel, você não ouve quase falar aí na mídia algum confronto com a Cisjordânia, que também são desse tipo de pessoas que estão lá, mas que não querem confusão, então tá tudo beleza. Agora, naquela faixa, existe essa turma que gosta de causar confusão, e aí é onde Israel está atacando, é contra esses que Israel está atacando. Agora, de que lado você está? Observa, se você disser assim, que tipo de língua eles falam, qual é a religião que esse povo segue, tá? Coloque isso no papel, bote aí qual é a língua que eles falam, qual é a religião que eles seguem, né? E tipo de povo você acha que eles fazem parte. Aí você pega e vai na internet e pede, então, as terras desse tipo de pessoas, tá? Você vai encontrar Jordânia, Cisjordânia, o Egito, lá em cima a Síria, o Líbano, você vai encontrar as terras próprias árabes, você vai encontrar o Iraque, você encontra na África, você encontra terras para todo lado. Agora eu te pergunto, para o povo de Israel, quantas terras existem? Você vai encontrar apenas um pedacinho de terra que foi dado ao povo de Israel. Eu te pergunto, quem realmente está sendo massacrado, encolhido e não pode nem dizer qual é a própria capital dele, que é Jerusalém, porque a Bíblia Sagrada diz isso, que Jerusalém é a capital de Israel. Vem desde a época do rei Davi, e hoje eles não podem dizer tal coisa. Né? Então, assim, quem é realmente esse povo tão assim, que você sabe, que tem a mídia que fica fazendo a tua cabeça contra realmente os donos daquela terra? Porque se você é alguém que lê a Bíblia, tá certo? Você que se cita até cristão, ou seja o que for, que serve ao Deus de Abraão, pense bem qual foi o tamanho da terra que Deus prometeu ao seu povo. E você não pode cair na balela de alguns líderes que eu já ouvi aqui, que até negam que Israel não é mais o relógio de Deus. Eu acho isso ridículo, porque na realidade essa pessoa rasgou o capítulo 9 de Romanos,
o capítulo 11 de Romanos, o capítulo 3 de Romanos. Por quê? No capítulo 11 diz lá, rejeitou, pois, o Senhor ao seu povo? Uma pergunta. E o próprio autor responde, de maneira alguma. Então, se o Eterno não rejeitou, se o Eterno continua a usar o seu povo, se o Eterno luta, porque você tem que pensar na Guerra dos 6 Dias, na Guerra de Yom Kippur, e todas essas guerras que Israel já passou, e venceu e prevaleceu, com milagres testemunhados. Então, se o Eterno é por esse povo, como pode dizer que Israel não é o relógio de Deus? De que lado você está? Se você está do lado de Israel, procura. Existem muitas contas hoje de doações para que você possa ajudar o exército de Israel. Procure essas contas. Nós vamos estar colocando no nosso Instagram também um outro vídeo, eu vou colocar aqui, que recebi de um rapaz que está agora no fronte de batalha, que ele saiu, ele esteve aqui conosco, aqui na Peniel, estava fazendo alguns passeios no Brasil quando veio a guerra, e ele já retornou, e ele me mandou esses dias já uma conta para que a gente possa contribuir e ajudar, porque eles precisam de alimentos, eles precisam de primeiros socorros, os soldados precisam andar com tudo isso. Então, assim, e isso não é barato dentro da quantidade, do uso, né, de todo o custo que é feito hoje numa guerra. Israel não procurou fazer essa guerra, mas essa guerra veio até Israel. Se o Eterno está também agindo nessa guerra para chegar ao ponto daquilo que lemos, mas Deus olha para nós e espera de nós uma posição. O Eterno nos dá agora uma oportunidade de mostrar de que lado nós estamos. Do lado do seu povo ou contra o seu povo. Lembrem, a você que crê que Yeshua é o Messias, o que ele disse está escrito em Mateus capítulo 25. Estive nu e me deste vestir. Tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. A quem fez a um desses pequeninos irmãos meus, a mim me fez. De quem ele estava falando? A quem Yeshua chama de irmãos meus? Yeshua era judeu. E quando ele está falando isso, ele está falando do seu povo que iria padecer todas essas necessidades, o que aconteceu ao longo de toda a história, e pessoas como Chile e outros mais na Segunda Guerra, e outros que ajudaram esse povo nos pogroms, e agora estamos dentro de uma batalha, e nós podemos ajudar, e você pode contribuir. Vou colocar na descrição desse vídeo aqui também, tá? O link para que você possa contribuir. Assim como também farei um vídeo separado a esse, mostrando, tá, a forma que você pode ajudar ao povo de Israel. E também, o outro papel, ore por Israel. Porque prosperarão os que te amam. O salmista deixa isso bem claro. E eu digo para você, também se prepare. Conheça mais a palavra. Busque a Deus. Viva a santidade. Conheça o que a Torá manda. Yeshua diz lá em Mateus capítulo 7, nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino dos céus, mas os que fazem a vontade do meu Pai. Se você quer fazer a vontade do Pai, conheça a Torá. Conheça os mandamentos do Eterno. Seja uma pessoa que pratica boas obras na terra. Não é para se justificar, mas é como aquele que apresenta a tua emuná, a tua fé que você tem em Deus e que na fé, na confiança que você tem nas palavras de Yeshua. Se você tem fé e confiança nas palavras de Yeshua, que ele estava falando coisas que são ligadas à prática da Torá e que te trazem vida, você confia, então viva, pratique. E isso mostra a tua confiança, mostra a tua fé pelas obras. É isso que somos ensinados, para que você possa, assim, agradar o coração de Deus, pois se você faz as obras e a vontade que Deus quer, você vai entrar no reino dos céus. Não é só chamar Yeshua de Senhor, pois ele mesmo disse isso. Não só as pessoas que chamam, né? Nem todos que me chamam Senhor entrarão no reino dos céus, mas os que fazem a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai está escrita nas Escrituras, no Tanar, onde está ali a Torá, os profetas. Ali você conhece a vontade do Pai. Pratique, conheça, prossigamos em conhecer a Deus. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Que assim seja o passo de Teshuvá que você vai fazer. Que o Eterno lhe abençoe grandemente e nos encontramos na próxima. E que o Eterno traga
paz sobre Israel, shalom sobre Jerusalém e sobre nós também. Em nome do nosso Mashiach, que Yeshua venha, em nome de Yeshua eu peço isso ao Eterno sempre, e nós possamos ver a redenção de Israel, a nossa redenção por completo. Shalom, shalom.